apenas objeto aí deles, né? Estou servindo a causa. Então, professor, mais uma vez, grato por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para os nossos queridos alunos, organizadores do evento. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio internacional de estudos de derivação do português, o CIERDEP. Lembrando que esta é a nossa última palestra dessa semana, que tem sido uma semana maravilhosa, de vários estudos, vários palestrantes incríveis, sensacionais. Seja bem-vindo, professor Alessandro, que você seja bem-vindo hoje, que sua palestra seja excepcional como foi as demais. Lembrando que a palestra é gravada para o eventual, caso alguém queira assistir, né, posteriormente. Lembrando aos participantes que esse simpósio ele é uma homenagem ao eminente professor, pesquisador no campo da morfologia portuguesa, Antônio José Sandman. Eu passo a palavra agora para o próximo monitor. Boa noite a todos. Só reforçando o que o Juan falou, sejam todos bem-vindos à última noite, né, do nosso evento, com a palestra de encerramento do professor Alessandro. Eu vou ler um pouco aqui sobre o perfil do professor. A palestra de hoje tem como temática flexão e derivação, lugares diferentes na arquitetura gramatical. Professor Alessandro Boechat de Medeiros, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Perfil do palestrante. Graduou-se em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1999. Licenciou-se também em matemática pela mesma universidade em 2002. Fez mestrado em 2004, bolsista CNPq, e doutorado em 2008, bolsista CNPq, e aluno nota 10, FAPERJ, em Linguística no programa de pós-graduação em Linguística na UFRJ, POSLIN, com estágio doutoral em New York University, 2006, bolsista PDEE, CAPES. Foi bolsista FAPESP de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de São Paulo, entre 2008 e 2010. Desde 2010, é professor do Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras, da UFRJ. E desde 2011, é membro permanente do POSLIN. Já foi chefe do departamento biênio 2013-2015 e vice-coordenador do programa biênio 2015-2017. Como pesquisador, trabalha com teoria e análise linguística, seguindo a escola gerativo-transformacional chomskiana e suas derivações mais recentes, em particular, o arcabouço teórico da morfologia distribuída, investigando temas em morfossintaxe, semântica, estrutura de eventos e argumentos dos verbos, verbos aspectuais, tempo, aspecto e estrutura informacional das sentenças. Entre trabalhos recentes que gostaria de destacar nessa apresentação, o professor é coautor, juntamente com Maria Cristina Figueiredo Silva, da UFPR, do livro Para Conhecer Morfologia, publicado pela editora Contexto em 2016, e co-organizador, juntamente com Andrew Nevins, da UFRJ, e autor de um dos capítulos do livro O Apelo das Árvores, Estudos em homenagem a Miriam Lenley, publicado pela editora Pontes em 2018. Desejo a todos uma excelente palestra e seja bem-vindo, professor. Passo agora a palavra para a próxima monitora, Camila. Boa noite a todos. Alguns avisos importantes. O link da frequência ele será disponibilizado no chat pelo Juan 40 minutos após o início da fala do palestrante, sendo importante que todos respondam com o nome completo. Como já foi também falado, essa palestra será gravada e disponibilizada posteriormente para todos. Ao final da palestra, vocês podem colocar perguntas no chat ou falar no microfone para que o palestrante responda.
E também, ao final da fala do palestrante, ocorrerá um sorteio de livros, sendo muito importante que os sorteados entrem em contato. Desde já agradecemos. E eu desejo a todos uma excelente palestra de encerramento. E agora eu passo a palavra para o professor Alessandro Boechat. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito agradecer ao convite feito pelo professor Vicente Paula e agradecer a apresentação dos monitores agora. E hoje eu vou falar um pouco sobre derivação e flexão, né? Falar um pouco da diferença entre as duas coisas, os problemas dos critérios de diferença que estabelecem as diferenças entre essas duas formas de morfologia, digamos assim, e um pouco sobre como isso se reflete principalmente na gramática gerativa transformacional, né? Nas correntes da gramática gerativa transformacional que vem lá desde os anos 70 até hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês os meus slides, só um minutinho. Vocês veem os slides? Sim, professor. Sim. Tá. Então, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho no evento de vocês. Vou falar então sobre esse tema, né? Flexão e derivação, lugares diferentes na arquitetura da gramática. Então, quando a gente pensa em flexão e derivação, a gente está falando, na verdade, de um tema muito antigo, né? Eu acho que uma das primeiras manifestações dessa diferença está na gramática lá do Varrão, gramática latina dele, que distingue o derivatio voluntaria e o derivatio naturalis, né? E a gente pode dizer que, em certo sentido, o derivatio voluntária seria aquilo que cria palavras e, portanto, tem mais a ver com o que hoje a gente chama de derivação em morfologia, e que o derivatio, está errado aqui, derivatio naturalis, cria formas distintas de uma mesma palavra que corresponde ao que a gente chama hoje de flexão em morfologia. Né? A gramática latina do Varrão já é citada até no trabalho do próprio Matoso Câmara, né? Naquele Problemas de Linguística Descritiva, ele já fala do Varrão e ele toma muito as descrições do Varrão para tratar desse ponto, né? Ele fala bastante disso, né? Naquela parte, sobre flexão verbal, sobre flexão, de modo geral, na língua portuguesa. Né? Agora, como é que é isso? O que é exatamente isso? A gente pode começar com um exemplo aqui. Vamos pegar esse verbo centralizar. Esse verbo centralizar ele é morfologicamente bem rico, né? A gente tem uma raiz, né? Centro. A gente tem o al, que é formador de adjetivo. A gente tem o is, que é formador de verbo, a partir de adjetivo ou de nome. A gente tem a vogal temática e a gente tem a marca de infinitivo, a flexão de infinitivo. Tá? Quando a gente bota isso num contexto específico, como esse 1, o proprietário da empresa centralizou a administração, a gente vai acrescentar aqui, após a marca verbal, substituindo a marca de infinitivo, a gente vai acrescentar essa desinência modo temporal e de concordância, né? Então, a gente tem aqui, por um lado, os morfemas que formam a base ou radical verbal, né? Ou raiz ou radical, a gente tem a raiz, mais uma vez, o morfema que cria adjetivos, o morfema que cria verbo, cria esse radical. Então, a gente tem, né, uma raiz com um afixo que cria adjetivo e um afixo que cria verbo, né? E esses afixos eles não vão mudar, né? Não vão mudar a depender do contexto, tanto os afixos quanto a raiz, nesse caso, não vão mudar a depender do contexto sintático em que o verbo está. Né? O que vai mudar, na verdade, é essa parte final aqui. Né? Se a gente tiver, por exemplo, um sujeito diferente ou um tempo diferente, a gente vai ter mudança. Né?
Então, aqui, por exemplo, se eu boto um sujeito plural, de terceira pessoa, né? Se eu mudo o tempo, mudo o aspecto, por exemplo, então a gente vai ter eles centralizavam a administração, né? E se a gente bota a primeira pessoa do singular, eu centralizarei, futuro, né? Eu centralizarei a administração. Então, a gente mudou o sujeito, mudou o tempo e o aspecto, mudou essa terminação. Mas essa parte aqui, ó, que forma, digamos, a palavra, né, o que a gente depois vai chamar de lexema, muita gente vai chamar de lexema depois, isso permanece, né, independentemente do contexto sintático. Quer dizer, esse pedacinho aqui, a princípio, não está influenciado pelo contexto sintático mais amplo, ele é meio que independente. Tá? Bom, grosso modo, então a gente chama de processos que criam bases como essa desse verbo centralizar, né, de derivação. Tá? Já os processos que acrescentam aqueles tipos de morfemas ou modificam sistematicamente essas bases, porque às vezes você tem uma raiz que, num determinado contexto flexional, ela também muda, né? Tipo, saber. O verbo saber tem a raiz sabe, mas quando é a primeira pessoa do singular do presente, é sei. Então, a raiz mudou aí. Então, tem também uma mudança sistemática na raiz, em alguns poucos casos, que é uma alomorfe, né, que aparece da raiz, que acontece, nesse caso específico, também dependendo do contexto sintático. Então, isso que tem uma dependência do contexto sintático e que não cria bases novas é o que a gente chama de flexão. Ele só muda a forma da base a depender do contexto sintático. Tá? Bom, uma primeira diferença que a gente pode notar entre o processo que é a flexão e o processo que é a derivação é que a flexão é obrigatória. Por isso que o Barrão falava do naturalis, né? Ela é obrigatória, ou seja, os verbos expressam na morfologia tempo, modo e aspecto e concordância com o sujeito, independentemente da base ou radical, tá? Então, ela obrigatoriamente ela vai se manifestar de uma determinada maneira naquele contexto sintático, né? Já a mesma coisa a gente não pode dizer da base, da maneira como a base se forma, né? Nem todos os verbos, por exemplo, são derivados de adjetivos ou têm o mesmo número de camadas morfológicas. Tá? Isso não depende do entorno do verbo, né? É uma coisa que é como se, quando a gente pensasse o verbo, a gente pensasse nessa parte, que é uma parte que tem a ver com o que você quer dizer, com o conteúdo mais, digamos, de conhecimento de mundo, e aí quando você bota num determinado contexto específico da sintático, você vai acrescentar algumas informações gramaticais mais relacionadas com aquele contexto sintático, como, por exemplo, a concordância com o sujeito. Tá? Então, uma outra diferença importante, né, entre derivação e flexão é que, com frequência, a derivação muda o significado, que a gente chama de significado enciclopédico da raiz. Mas o que a gente chama de flexão, isso não acontece, né, ou acontece muito raramente. Tá? Então, por exemplo, em meu tio estacionou o carro na garagem do prédio, a gente pega esse verbo aqui, estacionar, ele tem um ion aqui, ó, que é, na verdade, uma marca de nome. Né? Então, é como se o verbo estacionar derivasse de estação, que é stat-ion. Tá? No entanto, o significado do verbo, do verbo que foi criado em cima desse nome estação, dificilmente vai recuperar alguma acepção da palavra estação, né? Seja estação do ano, seja estação de trem. Né? Não parece que tem uma relação muito direta entre o estacionar do carro com essas duas acepções, ainda que seja um pouco mais parecida com a estação do trem, mas mesmo assim não é uma coisa muito direta. Tá? Então tem uma pequena mudança aí, alguma pequena coisa que está acontecendo e que está mudando o sentido. A flexão, por outro lado, se eu boto estacionou, ou estacionará, ou estacionei, né, não vai mudar o significado de estação, que é o radical. Né? Vai continuar sendo aquela coisa de uma determinada manobra de carro para você parar num lugar e deixar o carro por um tempo nesse lugar. Então, a flexão verbal não vai mudar, como, por exemplo, a verbalização mudou em relação
ao radical, né? A verbalização do radical mudou um pouco o significado daquilo, né? Já a flexão não está mudando esse significado, ela está mantendo. O que vai acontecer é um acréscimo de alguma informação temporal, né? E a concordância, é claro. Bom, essas diferenças sugerem muito fortemente que existe uma divisão verdadeira de trabalho dentro da morfologia, né? A derivação produz bases, né, que para muitos autores são chamados também de lexemas, né? E a flexão cria palavras com as terminações ou as formas de base alteradas de acordo com o contexto, de acordo com determinadas expressões, informações gramaticais que você quer veicular, né? Bom, por conta dessas diferenças, né, que são intuitivamente parecem muito claras a princípio, né? Quando a gente pensa em derivação e flexão, seria interessante que a gente conseguisse critérios bem seguros para a gente diferenciar uma coisa e outra. Por exemplo, o que o Matoso Câmara tenta fazer nos trabalhos dele sobre a língua portuguesa. Então, a linguística tentou fazer essa distinção entre flexão e derivação com critérios que ela pudesse aplicar e de maneira bastante ampla, né? De modo que a gente pudesse aplicar esses critérios em várias línguas, por exemplo. Tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar sobre a questão de onde fica a derivação, onde fica a derivação e onde fica a flexão, em algum tipo de teoria linguística, é interessante a gente pensar em quais são os critérios que distinguem essas duas coisas, porque esses critérios vão justificar, de alguma maneira, essa separação dos dois tipos de morfologia. Tá? Então, vamos começar aí com o nosso Matoso Câmara, né? Matoso Câmara fala sobre essa questão em alguns dos livros dele, né? Particularmente o Problemas de Linguística Descritiva, ele fala um pouco mais sobre isso. E, assim, ele está inserido dentro da tradição estruturalista, né? É um linguista que, assim, é o principal linguista do nosso país, né? Uma figura historicamente muito importante, né? E cujas análises até hoje são discutidas dentro da linguística, mesmo com outros arcabouços teóricos. E ele propõe alguns critérios, né, para distinguir flexão de derivação, né? Os critérios que seriam critérios mais regulares e que não se baseariam em coisas impressionísticas, né? Ele, por exemplo, uma das coisas que ele confronta é a questão de você dizer que, por exemplo, há coisas como o superlativo, né, dos adjetivos, né, seria uma flexão do adjetivo, né? Ele confronta isso no Problemas de Linguística Descritiva, quer dizer, confronta uma tradição de descrição da língua portuguesa e ainda afirma que isso foi uma coisa mal pensada, quer dizer, pegaram aquilo que acontecia no latim, né, que era natural para o latim, que você tivesse uma flexão de grau aí nos adjetivos, mas que não cabia no português, não era do mesmo jeito. Mas aí, como importaram a descrição do latim para a gramática tradicional, acabou colocando isso como flexão também. Mas, na verdade, isso não seria flexão. Por que não é flexão? Ele vai propor que a flexão seja regular, né, obrigatória e desencadeie concordância. Tá? Então, o que seria flexão, então, com esses critérios estabelecidos pelo Matoso Câmara? Né? O número dos nomes da língua portuguesa, por exemplo, seria uma flexão, né? Pois é regular, ocorre em quase todos os nomes. Talvez a gente não tenha, por exemplo, uma forma plural de arroz, né? Mas quase todos os nomes a gente tem uma flexão de número, né? Ela é obrigatória, né? Pois todos os nomes estão ou no singular ou no plural, né? E dispara a concordância. Então, os artigos, por exemplo, concordam em número com os nomes, né? Os verbos concordam em número, os adjetivos concordam em número. Então, essa morfologia, esses processos que estão associados ao nome,
disparam também concordância, tá? Já o superlativo absoluto sintético, por exemplo, nos adjetivos, né, felicíssimo, né, gostosíssimo, não seriam flexão, né, em português, pois eles não são obrigatórios, não disparam concordância e não disparam concordância também, tá? Se não satisfaz a qualquer um dos critérios estabelecidos acima, então não é flexão, tá? Mesmo que satisfaça um ou outro, se você não satisfaz os três, não seria flexão. E aquilo que a gente chama de concordância número pessoal, que seria, digamos, aquilo que é mais paradigmático, né? Seria, de fato, com flexão, né? Porque ela obedece aos três critérios, com exceção de alguns verbos defectivos, né? Os paradigmas é um processo universal, todos os verbos têm, né? É obrigatório para todos os verbos, né? E é uma concordância, né? Já envolve uma concordância, que é a concordância com o sujeito, tá? Então, a gente teria esse tipo de visão do Matoso, que já é um esforço de eliminar aquela abordagem muito de impressão, né? De olhar para os fatos e tentar descrever com poucos casos e com critérios, muitas vezes, que flutuam de caso para caso, né? Ele queria estabelecer critérios que fossem válidos para todas as situações, tá? Que é o esforço científico, né? O esforço científico clássico, né? Esses critérios apresentados pelo Matoso Câmara, eu botei que eles seriam restritos à análise do português, eles não são exatamente restritos à análise do português, mas você, quando vai tratar de outras línguas, né? Quando você pensa em outras línguas, a gente precisa de mais critérios, porque as línguas manifestam a flexão de formas um pouco diferentes, né? Então, talvez a gente tenha que ter outros critérios. Vários autores dão várias listas. Tem um trabalho do Spencer, se eu não me engano, que ele propõe um conjunto de critérios e faz uma crítica a eles. Tem um trabalho um manual de morfologia do Martin Haspelmann, que também ele propõe 12 critérios, né? E também apresenta problemas nesses critérios. Eu vou, a partir de agora, pegar um artigo que saiu numa enciclopédia de linguística, um artigo do Gert Boy, que, na verdade, é um autor da Universidade de Leiden, que propôs, inclusive, a existência de dois tipos de flexão, né? Que é uma flexão intrínseca e uma flexão realmente mais voltada para a sintaxe mesmo, né? Mas eu nem vou discutir essa abordagem dele aqui, mas ele escreveu um artigo que saiu nessa enciclopédia, em 2006, e ele mostra 9 critérios de separação da flexão e da derivação, tá? Eu vou apresentar esses critérios e, ao mesmo tempo, eu vou mostrar que eles têm alguns problemas, né? Porque eles acabam, muitas vezes, entrando em conflito um com o outro, né? Que é uma coisa que todo mundo percebe, né? Quer dizer, o esforço de tentar separar as duas coisas sempre gera alguns embaraços, né? Mas, enfim, de qualquer modo, esses critérios mostram que, para a grande maioria dos casos, você tem essa distinção, tá? Mesmo que tenha alguns contra-exemplos. Então, vamos lá. O primeiro critério é a questão da mudança de classe de palavra, né? A ideia de que a derivação muda a classe da palavra, mas não a flexão, tá? Então, um exemplo aí bom é o par destruir, destruição, que mostra a mudança do verbo para nome, né? E, portanto, o processo seria uma derivação. Quer dizer, já que mudou a classe da palavra, de destruir, que é verbo, para destruição, esse processo que acrescenta esse são aqui, né, depois da vogal temática do verbo, seria morfologia derivacional. No entanto, a flexão não tem o mesmo modelo, ela não muda a classe da palavra. Então, destruiu, destruirá e destruímos continuam sendo verbos, só formas diferentes da mesma palavra, digamos assim, né? Do mesmo verbo, né? Então, não está transformando, por exemplo, um verbo em nome, né? Claro que esse critério tem alguns problemas, né? Uma discussão que se faz é que a derivação nem sempre muda a categoria, né?
pelo que o Matoso acima falou, por exemplo, o superlativo não seria uma flexão, e, no entanto, ela não muda a categoria do adjetivo, né? Por exemplo. Né? E a gente, às vezes, também gera, por exemplo, verbos sobre nomes sobre nomes, tipo Marx, marxista, né? Então, a gente também não está mudando a categoria, né? A gente está botando um nome em cima de um nome. Tá? Então, nem sempre a derivação muda a classe da palavra. Tá? E, por outro lado, você também tem algumas formas flexionais que, às vezes, ocorrem em contexto nominal, elas são licenciadas em contexto nominal. Né? Por exemplo, o infinitivo, que obedece a determinados critérios que a gente caracterizaria como flexão, né? Por exemplo, a obrigatoriedade, quer dizer, todo verbo tem uma forma flexionada de infinitivo, tem uma forma infinitiva, tá? O infinitivo ele pode aparecer em alguns contextos como se fosse um nome, né? O cantar dos pássaros me deixa feliz. Então, esse caso específico é um caso interessante, porque a gente tem alguma coisa que está relacionada com a flexão e que, no entanto, tem uma distribuição parecida com a de um nome, né? Está sendo precedido por um artigo, está ocorrendo como argumento do verbo deixar, que causa, né, a felicidade do falante. Né? Então, apesar de, na grande maioria das situações, esse tipo de distinção valer, ela tem alguns problemas. Tá? Um segundo critério seria o de que a flexão é obrigatória, mas não a derivação. Né? Então, todos os verbos possuem formas específicas que expressam concordância com o sujeito. Isso, portanto, seria flexão. Então, essa coisa que é obrigatória no verbo é flexão. Mas, por exemplo, a prefixação com des, né? De que a Camila falou ontem, né? Acho que foi ontem, né? A prefixação com des só atinge alguns verbos e ela não é obrigatória, né? Então, eu não preciso prefixar todos os verbos com des, por exemplo. Então, essa prefixação seria a derivação e as formas de tempo, modo, etc., são flexão. Né? Esse critério, que é um critério também que é muito geral, ele vale para muitas situações, também tem seus contra-exemplos. Né? Então, é importante dizer que, no caso da obrigatoriedade da flexão, ela, em certa medida, depende do tipo de teoria que você está adotando. Né? Se você tem uma teoria, por exemplo, que adota morfema zero, a gente pode dizer que o singular nos nomes, sim, é flexão de número, porque eu posso botar um morfema zero aqui, ó, depois do gato, por exemplo, dizer que isso aqui é o morfema de singular e o S seria o morfema de plural. Tá? É claro que quem não adota uma teoria desse tipo, e nem uma de paradigma, vai ter um certo problema para dizer que o singular é uma flexão, porque você não tem manifestação dessa morfologia flexional de singular. Né? Então, vai depender, sim, do tipo de teoria que você está adotando, dizer que, por exemplo, o singular é flexão. Tá? É parte da flexão nominal. Bom, terceiro critério é o de que a flexão seria paradigmática. Quer dizer, quando a gente fala de flexão verbal, por exemplo, a gente tem umas listas de formas verbais específicas para cada pessoa e cada tempo. Né? Já a derivação não é paradigmática. Né? Então, por exemplo, todos os verbos têm formas específicas em células de paradigmas de flexão. Então, eu tenho eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então, eu tenho uma forma específica para cada verbo e, a princípio, eu teria todas as formas para os verbos. Né? Mas a gente não pode dizer a mesma coisa da derivação. Né? Por exemplo, alguns verbos não têm nominalização. Então, a gente não pode dizer que existe um paradigma de nominalização para os verbos, em que todos os verbos vão ter uma forma nominal. Né? Eu pensei aqui num verbo tipo tragar, que tragação, tragamento. Trago até existe, mas tem um outro sentido. Né? Então, um problema, né? A gente dizer que
A gente poderia ter algum tipo de paradigma de nominalização ou paradigma de adjetivização, etc. Não, porque não é regular, como no caso da questão do tempo, modo e aspecto e concordância nos verbos, por exemplo. Tá? Agora, esse critério também tem seus contra-exemplos, né? Por exemplo, tem verbos que não têm conjugação em determinados tempos, né? Você pensa, por exemplo, no verbo falir ou no verbo parir. No presente do subjuntivo, não tem que eu paire, que eu fale, assim. Acho que na gramática tem uma forma para parir, eu pairo. Mas no caso, mas mesmo assim, não é uma coisa que as pessoas conheçam, consigam conjugar, né? Mas tem que olhar na gramática para saber como é. E no caso do falir, acho que nem tem, né? E, por outro lado, a gente tem algumas formas derivadas, né, segundo certos critérios, que ocorrem para todos os itens, né? Eu acho que praticamente todos os itens todos os nomes podem ter diminutivo, né? Então, isso seria alguma coisa derivacional, mas que parece que é bastante a gente poderia colocar como uma espécie de célula de diminutivo nos nomes, por exemplo, formando um paradigma. Tá? O critério 4 diz que a flexão é geral e produtiva, mas não a derivação. Tá? O que significa isso? Os verbos todos têm formas flexionadas e novos verbos serão associados a determinado paradigma de flexões verbais. Então, por exemplo, se eu crio um verbo no português que normalmente é criado com a vogal temática A, você vai ter aquela forma regular de flexão dos verbos de primeira conjugação. Tá? Assim, criei agora o verbo, eu já sei conjugar ele. Tá? Então, é uma coisa muito produtiva. Tá? Mas a gente não pode dizer a mesma coisa da derivação, né? Tem muitos casos de derivação que não são mais produtivos, né? São formas que a gente identifica até o morfema, para que ele serve, mas você não consegue criar palavras novas com ele, por exemplo. Então, vamos pensar nos adjetivos com idão, né? Tipo podridão, por exemplo. Né? São poucos, eles formam uma lista fechada. Você não consegue botar novos itens nessa lista de nomes derivados de adjetivo com o morfema idão, tá? Agora, tem seus contra-exemplos, né? A gente sabe que muitos verbos têm paradigmas incompletos, como eu falei antes, né? E tem, talvez, alguns verbos também praticamente não são conjugados em nenhuma outra pessoa, né? Às vezes só a terceira pessoa. E tem uma morfologia derivacional bastante produtiva, tá? Por exemplo, quando eu pego essas que a gente chama de nominalizações iada, que não é um bom nome, né, porque elas são, na verdade, formadas em cima de particípio, aí parece ada e ida, né, a depender do verbo. Elas são bastante produtivas, né? Se eu tenho um verbo de atividade, posso criar um verbo agora de atividade, eu consigo criar uma nominalização em ada. Tá? Então, também uma coisa que vale talvez para o grosso dos casos, mas não vale para todos. E tem algumas formas que são um problema para esse tipo de critério. Tá? A gente tem também que a flexão tem transparência semântica, mas não a derivação. Uma coisa que eu já comentei com vocês lá no início da palestra, né, que a gente tem as marcas de flexionais preservando o significado da base. Então, eu, por exemplo, não vou mudar o significado de um verbo por ele estar na primeira pessoa do singular, né, em relação às outras pessoas, por exemplo. Né? Então, isso não vai acontecer. Né? Mas o mesmo a gente não pode dizer que aconteça com a derivação. Então, por exemplo, o par cair, caimento, não mantém o significado do verbo de base na nominalização. Ainda que a gente possa pensar que o caimento, por exemplo, da roupa, tem alguma coisa a ver com cair do tecido sobre o corpo, você tem muito mais coisa aí que está entrando na história, não é simplesmente o nome do evento de cair. Tá? É uma outra coisa que é muito restrita ao contexto de moda, de roupa, né?
e muita gente nem consegue perceber que tem alguma coisa a ver com o verbo cair. Tá? Bom, é claro que a gente tem sempre alguns contra-exemplos, são poucos, mas eles existem. Apesar de que, em certas línguas, esse tipo de critério é um pouco mais problemático. Por exemplo, línguas semíticas, né, tipo o árabe e o hebraico, né, eles têm uns sistemas que, assim, essas línguas são formadas por três raízes, por consoantes que são por raízes que são três consoantes, tá? Para você formar a palavra, você tem que encaixar vogais entre essas consoantes, né? E às vezes uns prefixos. E aí, essas listas de vogais que aparecem entrando entre as consoantes são chamados de binyamin, tá? Que são certos paradigmas, né? Como paradigmas flexionais, tá? Você, então, vai inserir essas vogais entre as consoantes ou antes das consoantes, enfim, e vai produzir as palavras ali a partir das vogais, tá? Eles são listados mesmo. Você pode ter listas mesmo desse binyamin, né? O problema é que isso parece um paradigma e, no entanto, tem muita idiosincrasia de significado. Quer dizer, o que é idiosincrasia? Particularidade. Quer dizer, a depender de qual vogal você está inserindo entre as consoantes daquela raiz, ela vai significar uma coisa muito diferente, né? Então, no árabe, por exemplo, você tem, acho que MKT, ou KTB, desculpa, KTB, que tem alguma coisa a ver com leitura, ler, alguma coisa assim. E aí, quando você insere as vogais, aquilo pode ser o verbo ler, pode ser leitura, mas também pode ser livro, né? Então, você tem alguma coisa que tem a cara de paradigma flexional e que, no entanto, está criando muitas idiosincrasias de significado, né? Além disso, a gente tem alguns casos, ainda que raros, de flexão que muda o significado da palavra, né? Flexão mesmo, né? Por exemplo, plural, né? Tem plural que muda. No inglês, por exemplo, a gente tem cloth, que é tecido, e clothes, que é roupa, né? Vestimenta, né? Então, quer dizer, a gente botou o plural aí e mudou de tecido para roupa, tá? Bom, o Gert Booi, ele também apresenta aí uma diferença, ele fala de diferenças psicolinguísticas. É uma coisa que o Anderson, de quem eu vou falar um pouquinho mais à frente, também coloca, né, que a gente teria umas diferenças aí de psicolinguísticas, né, ou seja, de como as pessoas processam, sei lá, com o que elas fazem com a morfologia, uma morfologia derivacional e uma flexional teriam, de alguma forma, representações mentais diferentes. Só um minutinho, gente. Desculpa, eu esqueci de desligar o celular. Então, a gente teria aí representações, sei lá, de alguma forma diferente do ponto de vista psicológico, né? Então, para alguns autores, né, enquanto os produtos da derivação seriam mais prontamente armazenados no léxico mental, quer dizer, coisas que, na verdade, você monta e armazena, ou nem monta, já está armazenado, já está memorizado, os produtos da flexão seriam gerados por regras. Então, você não está, de fato, armazenando todas as flexões do verbo. Você está gerando elas toda vez que você vai usar, usando regras, aplicando regras. Tá? Então, enquanto na derivação as bases são simplesmente memorizadas, e você pega essas bases memorizadas e usa, né? Quando você vai fazer a flexão dessas bases memorizadas, você usa uma regra, aplica uma regra para gerar a forma final. Tá? Mais uma vez, a gente não tem, nesse caso específico, a gente tem até algumas críticas mais fortes contra esse tipo de posição, né? Que a morfologia flexional irregular, por exemplo, tem vários trabalhos que mostraram que ela tem tanto a morfologia flexional irregular quanto a regular de alta frequência, parece que são armazenadas no léxico, né?
Além disso, certas formas derivadas podem ser geradas por regras altamente produtivas, né? Por exemplo, parece natural a gente esperar que um diminutivo num nome seja uma coisa que é gerada, como é, sei lá, o passado, né, do verbo, enfim, uma determinada pessoa, né? Então, regras desse tipo como é que eu vou dizer? Não dá para a gente dizer que, né, derivação é armazenada no léxico e flexão não é, tá? Bom, uma outra propriedade interessante que distingue as duas, né, é que essa realmente eu não sei se existe alguma coisa que mostre algum contra-exemplo, é que a derivação pode ser recursiva, mas não a flexão. O que é recursividade? A recursividade, assim, do ponto de vista mais formal, é o seguinte: você aplica uma determinada regra a alguma coisa, essa regra gera uma saída, e você pode reaplicar a regra a essa saída. Tá? Então, digamos que a regra gera alguma coisa que alimenta a regra de novo. Tá? Isso acontece muito na língua, muito, né? Inclusive, o próprio Noam Chomsky, ele diz que a propriedade talvez mais profunda da linguagem é a recursividade, né? Então, o que seria um exemplo de recursividade? Eu, por exemplo, aplicar mais de uma vez o diminutivo, né? Por exemplo, nesse zebrinhazinha, né? Ou zebrinhazinhazinha, né? Às vezes eu também consigo fazer com alguns prefixos, né? Por exemplo, ele fez a mala, ou ele desmarcou o encontro, né? Então a gente tem recursividade aí sendo aplicado. Na flexão isso não acontece. A gente pode fazer na derivação, ou pelo menos na morfologia avaliativa da derivação, isso acontece. Mas no caso da flexão não dá para eu fazer, por exemplo, botar duas vezes a conjugação do verbo. Não tem como fazer uma coisa dessas, tá? Um outro critério, que talvez seja um critério muito mais comum da gente encontrar por aí, mais popular, né? É essa ideia de que a flexão é relevante para a sintaxe, mas a derivação não é. Né? Que eu falei também um pouco sobre isso mais acima, antes, né? Na palestra. Por exemplo, a concordância do verbo com o sujeito da frase é forçada por um determinado arranjo sintático. Já o fato de um verbo ser derivado de um nome, por exemplo, não é forçado por um arranjo sintático específico. Tá? Então, o primeiro problema para esse critério é que nem tudo aquilo que chamamos de flexão é forçado ou determinado por um arranjo sintático específico. Né? Por exemplo, o tempo verbal. O tempo verbal não está sendo forçado, de fato, por um arranjo sintático. Né? Ele é uma informação relevante para o verbo, mas ele não está sendo forçado por esse arranjo, tá? Então não tem assim uma pressão da sintaxe para que tenha um tempo específico no verbo. Tem uma pressão talvez para ter uma concordância específica, tá? Então a gente tem aspectos da flexão que não são forçados pela sintaxe, ou não seriam de fato talvez tão relevantes assim para a sintaxe. Por outro lado, dizer que a derivação não é relevante para flexão, para a sintaxe, também é um pouco estranho, porque, por exemplo, a derivação vai definir a categoria das palavras, né? Então, se eu boto um morfema ao depois de uma raiz, aquilo normalmente vai ser um adjetivo. E o adjetivo vai ter uma determinada importância. O fato de ser adjetivo vai ter uma determinada importância dentro da sintaxe. Né? Ele vai definir até a distribuição dessa coisa na sintaxe, por exemplo. Né? Ela pode se adjungindo a nome, pode predicar. Então, a gente tem a própria definição da categoria da classe de palavra sendo uma coisa relevante.
Além disso, a gente tem, em muitos casos, a morfologia derivacional muda a valência, né, da palavra de base. Então, vamos pensar num caso simples. Olha, o verbo voar é intransitivo, tá? No entanto, se eu boto o prefixo sobre, eu crio um verbo transitivo, né? Então, a gente tem... quer dizer, você tem o verbo voar, que você não precisa botar onde você voou, você tem que botar um adjunto, né? Quando eu boto sobrevoar, eu vou dizer o que eu sobrevoei, né? Então, a gente tem uma mudança aí na valência do verbo com esse acréscimo desse prefixo, na verdade, derivado de uma preposição incorporada, né? Ao que parece. Por fim, também é um critério bastante comum a gente encontrar nas discussões sobre distinção entre flexão e derivação, é que a flexão é periférica, né, enquanto a derivação é mais próxima da raiz. Então, a gente olha para esse verbo aqui, para esse nome aqui, ó, globalizações, ó, globe, raiz, al, morfema derivacional, is, morfema derivacional, né, vogal temática, a terminação de nome, e só aqui que vai aparecer alguma coisa de morfologia flexional, que é esse plural. Tá? Então, ele é o mais periférico de todos, é o mais distante da raiz. Né? Se a língua tiver prefixos, vai ser a mesma coisa. O prefixo mais externo é aquele que vai ser flexional, enquanto os prefixos mais internos seriam derivacionais. Tá? Esse critério também tem seus contra-exemplos, seus problemas. Né? Então, uma coisa que eu já trabalhei bastante sobre isso, né? Já trabalhei bastante com esse tipo de forma, são as tais nominalizações em ADA, né? Assim, elas são claramente derivadas de particípios, né? Por quê? Porque quando o verbo tem particípio irregular, o particípio irregular é preservado na nominalização em ADA. Você tem a preservação da vogal temática, né? A mudança regular da vogal temática de segunda conjugação para terceira. Acontece a mesma coisa na nominalização em ADA, então você tem um particípio na base, e aí você nominaliza esse particípio, e você pode, inclusive, botar uma coisa que seria derivacional por outros critérios, que é o diminutivo, depois. Ó, ele deu uma imprimidinha nas páginas. Tá? Então, a gente tem imprimid, que é particípio, portanto, seria flexão, e a gente tem aí outras coisas que seriam derivação, ou seja, a gente teria uma morfologia derivacional que é mais externa, mais periférica do que a morfologia flexional. Tá? Então, se por um lado a gente tem esses critérios valendo para a grande massa dos dados, né, esses critérios, digamos que eles convergem quando a gente trata das grandes massas de dados, eles têm alguns problemas para formas específicas, né? Ou grupos de formas específicas. Tá? Então, não é uma coisa assim que a gente possa bater o martelo e dizer assim, não, a gente sabe exatamente o que é flexão e derivação, por mais que a gente tenha critérios que convirjam para a maioria dos casos. Tá? Bom, essas diferenças sugerem que há dois tipos de morfologia. Mesmo que a gente tenha tido essas dificuldades aí com casos pontuais, de modo geral, ela sugere que a gente tem dois tipos de morfologia e, portanto, a gente teria dois tipos de competência linguística, né? Vocês devem lembrar que, quando a gente fala de competência, a gente está recuperando aquele conceito que foi cunhado pelo Chomsky, no livro dele, Aspectos da Teoria da Sintaxe, em que ele apresenta a ideia de que competência linguística seria um conhecimento que o falante adulto tem da sua língua, tá? Exclusivamente linguístico, um conhecimento exclusivamente linguístico. Né? Se a gente tem processos diferentes, critérios diferentes que separam essas duas morfologias se aplicam em contextos, uma em determinados contextos e a outra em outros contextos, elas têm propriedades distintas. Então, a gente tem que pensar em duas competências separadas para essas duas morfologias, tá? Dois conhecimentos específicos separados para essas duas morfologias, né?
Então, se a gente tem duas competências linguísticas distintas, e a gente, quando fala de gramática gerativa, né? A gramática gerativa, o transformacional chomskiano, né? A gente, que é uma teoria modular, ou seja, que propõe que a gente tem especializações, né? Que tem módulos, a teoria tem subteorias, tem módulos que operam coisas bem estritas, bem específicas, né? Se a gente pensa na tradição gerativa transformacional, nada mais natural do que a gente pensar que essas duas competências linguísticas distintas vão estar em módulos diferentes dessa gramática, dessa arquitetura, desse desenho de gramática que essa teoria, né, vai propor, tá? E o que a gente vai ver, basicamente, é que grande parte dos esforços vão se concentrar em mostrar que a derivação está num módulo específico chamado léxico, e o que é flexão está num outro módulo específico, que é sintaxe ou pós-sintaxe, ou que vem depois da sintaxe. Tá? De todo modo, assim, eu apresentei esses critérios para a gente distinguir as duas morfologias e ver que tem uma justificativa para eu separar as morfologias em um desenho de gramática como competências distintas, né? Mas, historicamente, essa ideia da gente separar flexão e derivação teve um caminho mais, digamos, menos direto, né? Menos óbvio, né? Então, essa discussão, ela começa, na verdade, ela começa quando Chomsky analisa as nominalizações, né? E ele tenta, ao mesmo tempo, confrontar a corrente da semântica gerativa, que era uma outra corrente que estava surgindo no final dos anos 60, início dos anos 70, dentro da linguística americana, e ele tenta confrontar esse grupo, né? Apresentando uma determinada proposta que eu vou falar muito pouquinho dela, né? Mas que ali tem a origem, ali se origina a ideia de que você teria, dentro da gramática gerativa, alguma coisa que está relacionada ao léxico e alguma outra coisa que está relacionada à sintaxe. Tá? Introduz uma coisa chamada hipótese lexicalista. Tá? Então, eu vou passar agora para esse... Vou começar, de fato, a discutir a questão de onde estaria essas duas morfologias, onde elas estariam dentro desses modelos de arquitetura gramatical, né? E eu vou começar falando um pouco sobre essa coisa chamada hipótese lexicalista fraca, né? Bom, o Chomsky publicou um artigo em 1970 chamado Remarks on Nominalization, quer dizer, tipo, considerações sobre a nominalização, traduzindo mais ou menos, né? E ele propõe uma relação entre nominalizações e sentenças, e ele diz que o que acontece? Na tradição anterior, a gente tinha uma diferença entre você tinha uma proposta que as nominalizações, tipo a destruição de Roma pelos bárbaros, elas eram derivadas de uma sentença tipo os bárbaros destruíram Roma. Tá? Então, você tinha, na estrutura profunda, quer dizer, a ideia de gramática do Chomsky envolvia uma estrutura profunda e uma estrutura de superfície. Né? Então, você tinha umas regras que geravam uma determinada coisa que parece uma sentença. Essa coisa é interpretada semanticamente e depois ela sofre umas transformações que mudam a ordem, fazem uma série de coisas que vai ser a coisa pronunciada no final. Tá? Então, a ideia era que, antes desse artigo de 1970, você tinha, na estrutura profunda, uma sentença, os bárbaros destruíram Roma, e aí aconteciam umas transformações, e aquilo ali gerava a nominalização, a destruição de Roma pelos bárbaros, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí uma coisa acontecendo na sintaxe, quer dizer, a destruição de Roma pelos bárbaros era gerada na sintaxe via transformações da sentença os bárbaros destruíram Roma. Grosso modo era isso, tá?
Então, o Chomsky vai se perguntar se isso é uma boa maneira de tratar a questão, né? Nesse artigo. E ele vai mostrar que, ele vai procurar mostrar nesse artigo que não é uma boa maneira de tratar a questão, né? Não dá para a gente dizer que a destruição de Roma pelos bárbaros é alguma coisa sintaticamente derivada de os bárbaros destruíram Roma, né? Ele vai mostrar uma diferença entre esse tipo de nominalização e uma outra nominalização do inglês, que é muito comum, que é uma nominalização com ing, né? Que aquela, sim, todo tipo de sentença pode derivar uma nominalização em ing, mas as nominalizações que ele chama de derivadas, né? Olha aí o nome, até já está recuperando um pouco a ideia de derivação morfológica, né? Aquelas nominalizações que ele chama de derivadas não poderiam ser geradas por transformações, tá? E aí ele lança uma coisa chamada hipótese lexicalista. Ele vai dizer que, olha, grosso modo, ele vai dizer que, ou pelo menos muita gente interpreta desse jeito, na verdade, que a gente tem coisas como destruição e destruir, as duas no léxico. Você não tem destruir básica no léxico e destruição gerada por transformação. Você tem tanto destruir quanto destruição no léxico, tá? Na lista de palavras lá que está memorizada, que está armazenada na mente do falante, tá? Então, com isso ele lança as bases para a gente pensar aí um outro tipo de maneira de derivar as nominalizações. Eu botei aqui um esquema da teoria dele, de 1965, essa teoria vai mudar, tá? Mas em 1965 era assim. Então, a gente tinha um léxico mental, que era um conjunto de palavras que estavam lá armazenadas na memória de longo prazo do falante, com todas as informações que cada palavra tinha. Você tinha umas regras que diziam como é que você combinava essas palavras, tá? Para formar constituintes sintáticos. Isso, a combinação dessas duas coisas gera uma estrutura profunda que é interpretada semanticamente, tá? E aí você tem umas transformações que vão gerar uma estrutura superficial, e essa estrutura superficial é aquilo que é pronunciado, tá? A ideia dele era que antes desse artigo de 1970, inclusive o próprio Chomsky defendia isso, aqui a gente tinha uma frase como os bárbaros destruíram Roma, que ainda é interpretado, e aí você fazia transformações e gerava alguma coisa que era a destruição de Roma pelos bárbaros, que era pronunciado. Tá? Essa era a ideia. E aí, depois de 1970, ele disse, não, aqui na estrutura profunda a gente já tem tanto os bárbaros destruíram Roma, quanto a destruição de Roma pelos bárbaros. Não vai ser a destruição de Roma pelos bárbaros aqui, já vai estar aqui em cima. Tá? E isso ele chamou de hipótese lexicalista. Tá? Bom, essa hipótese lexicalista eu estou chamando de hipótese lexicalista fraca, por quê? Porque no Chomsky ele está falando só sobre nominalização, que é aquilo que a gente vem chamando de derivação, né, até aqui. Tá? Quando ele vai falar da flexão, quer dizer, com relação à flexão, ele não fala nada. Né? A princípio, flexão também vai ser alguma coisa que está relacionada estritamente com a sintaxe, não vai estar no escopo da hipótese lexicalista. Vai ser alguma coisa que é pós-sintática, acontece depois da sintaxe, etc. Tá? Então, ele, quando fala desse aumento da base, que é a hipótese lexicalista, ele não está falando da flexão, ele está falando só da derivação. Né? Ou seja, a gente tem alguma coisa que está acontecendo lá no léxico, que é morfologia derivacional. Mas a morfologia flexional, aparentemente, está relacionada com sintaxe, ou alguma coisa que acontece depois da sintaxe. Tá? Bom, essa chamada hipótese lexicalista, ela vai ganhando força, né? Desde aquele artigo de 70. Ela ganha força dentro da morfologia de orientação gerativa, né? E aí a gente tem várias pessoas adotando essa ideia, né? E modificando um pouco também essa ideia, né?
Então, por exemplo, nos anos 70 mesmo, a gente tem aí o Maurice Halley, que eu vou falar daqui a pouquinho, que propõe uma hipótese lexicalista mais radical, mais forte, né? A gente tem o Jackendorf, em 75, que vai propor também um léxico muito calcado em cima da hipótese lexicalista. O próprio Aronoff, que ficou muito famoso com o trabalho dele, que foi uma influência importante até para Margarida Basílio, naquele livro dela de palavras do português, né, de 80. Vai ter mais tarde o Anderson em 82, depois o Anderson em 92. Todos esses autores aí, eles vão adotar a ideia de que você tem aí uma parte da morfologia que é realizada dentro do léxico, tá? No caso do Jackendorf e do Maurice Halley, que a gente vai ver daqui a pouco, também a flexão aconteceria dentro do léxico, tá? Mas no caso do Anderson, por exemplo, a gente tem, como o Chomsky, a gente tem a derivação acontecendo no léxico e a flexão acontecendo na sintaxe, tá? Então, um exemplo bom aí do Anderson é que essa distinção é bem clara, né? Você tem regras de formação de palavra que geram lexemas, tá? Que são aquelas raízes categorizadas, tipo centralize, né? Você tem um conjunto de regras que geram centralize, né? Que é a raiz de centralizar, centralizou, etc. Tá? E essas regras vão ocorrer dentro do léxico. Tá? E aí os itens já categorizados entram na sintaxe depois de algumas operações, e aí as formas finais deles vão ser definidas por regras ou processos que vão ser aplicados para gerar as terminações, né, flexionais. Tá? O que ele está dizendo aí, na verdade, é que existem dois tipos de morfologia. Né? Existe uma que é derivacional, que é aplicada no léxico, que forma os lexemas, e uma outra que é flexional, que é aplicada depois da sintaxe. Só para a gente ter uma ideia, né, a proposta dele é assim: eu combinei essas coisas aqui na sintaxe. Esse aqui é um sintagma nominal, ele tem um nome, primeira pessoa do plural. Tá? E aqui eu tenho um verbo no pretérito perfeito, por exemplo. Tá? Combinei os dois e montei uma sentença. Esse é o sujeito, esse é o verbo. Quando ele vai para a estrutura de superfície, essa matriz aqui é enriquecida. Então, esse cara aqui, como ele está concordando com o verbo, ele ganha o traço nominativo. Tá? E aqui ele vai ganhar primeira pessoa do plural, porque o verbo concorda. E aí o que vai acontecer? As palavras nós e a raiz de cantar vão ser geradas dentro do léxico. E aí eu vou introduzir aqui, ó, nós, nessa matriz, e Kant aqui. Só que o Kant, no contexto de primeira pessoa do plural, vai sofrer umas regras e vai virar cantamos. Tá? Ou seja, as regras que estão gerando a forma final flexionada cantamos são regras que estão acontecendo fora do léxico. Tá? Já as regras que geram tanto nós quanto o Kant estão acontecendo dentro do léxico. Tá? Então, a gente tem uma separação dentro da própria teoria. A gente tem aí realmente competências distintas, uma para morfologia flexional, outra para morfologia derivacional. Tá? A hipótese lexicalista forte, ela vai ter uma outra abordagem. Ela vai propor que você não tem, de fato, lugares distintos na gramática para morfologia flexional e derivacional. Tudo está acontecendo no léxico. Tá? Talvez, né, se a gente pensar, talvez assim, a pessoa que pensa desse modo, talvez ela poderia concordar muito mais, ela poderia gostar muito mais das exceções que a gente discutiu antes para aquilo que separava as duas morfologias. Né? Ela deve gostar muito mais das exceções e dizer assim, olha, tem uma porção de contra-exemplo para essa afirmação de que a derivação e flexão são diferentes, então eu vou botar tudo no mesmo... Não existe diferença de competência linguística. A competência da morfologia flexional e a competência da morfologia derivacional são a mesma coisa. Então, eu vou botar elas num só lugar. Tá? Uma dessas pessoas que faz isso é o Maurice Halley. Ele vai botar as duas morfologias, tanto a derivacional quanto a flexional, no léxico. Então, dentro do léxico, vai ter regras morfológicas que vão gerar tanto lexemas quanto formas já flexionadas.
tá? E essas formas vão ser licenciadas num determinado contexto sintático, tá? Esse tipo de abordagem adota essa versão da hipótese lexicalista, que é mais forte. Ele diz assim, olha, a sintaxe não tem acesso à estrutura interna das palavras, tá? Aqui nesse modelo do Anderson, a sintaxe tem acesso, ó, porque quando eu peguei isso aqui e passei para cá, aqui ainda é sintaxe. E a sintaxe introduziu propriedades dentro da estrutura das palavras. Ó. Então, a sintaxe teria acesso à forma final das palavras. Tá? A forma interna, desculpa, final não, a forma interna das palavras. Já na proposta mais forte, lexicalista, a sintaxe não teria acesso a essa estrutura interna, não tem jeito. Tá? Ou seja, está tudo num módulo específico, que é um módulo separado da sintaxe, que aí seria o léxico, né? O léxico mental. Bom, essa hipótese lexicalista forte tem como primeiro desenho esse artigo do Morris Halley, que foi publicado em 73, né, em que ele propunha essas regras, etc., para a geração de palavras. Tá? Então, tanto a morfologia flexional quanto a morfologia derivacional seriam o resultado de regras de formação de palavras se aplicando dentro do léxico. Não é aquele tipo de coisa que o Anderson, por exemplo, estava defendendo. Você teria regras que se aplicam dentro do léxico para gerar lexemas ou bases e regras que se aplicam fora do léxico para gerar as formas derivadas, as formas flexionadas das palavras. Tá? Hoje em dia tem algumas propostas dentro das abordagens gerativas, algumas não chomskianas, tá? Porque quando a gente fala em abordagem gerativa, a gente está falando de uma teoria que faça representações explícitas das propriedades das estruturas linguísticas estudadas. Tá? Então, qualquer teoria que faça esse tipo de descrição explícita é uma teoria gerativa. Tá? O que caracteriza as teorias gerativas chomskianas é o fato de que tem transformações, que hoje em dia são os movimentos sintáticos, né? Que você descreve o fato de, por exemplo, um determinado constituinte estar numa posição diferente da qual ele é interpretado, tipo, quando eu digo assim, a Márcia eu vi na feira ontem, tá? A Márcia está deslocada da posição de objeto direto, apesar dela ser objeto direto e ser interpretada como objeto direto do verbo. Ela está deslocada para a cabeça da frase. Então, esse tipo de deslocamento é explicado pelas teorias chomskianas com uma operação que ele chama de movimento sintático, tá? Que é uma transformação. Né? Existem outras teorias que explicam essas coisas de um outro modo. Essas não são chomskianas, mas são gerativas também. Então, por exemplo, a gente tem essa teoria aqui, que é Head-Driven Phrase Structure Grammar, e essa aqui, Lexical Functional Grammar, que são teorias altamente lexicalistas, adotam essa hipótese lexicalista forte, mesmo não sendo chomskianas, não estando dentro do paradigma chomskiano, mas são teorias que adotam essa versão forte da hipótese lexicalista. Quer dizer, as palavras, ou o que quer que seja relacionado até à morfologia das palavras, não são modificadas pela estrutura sintática. Tá? Existem outras teorias que são mais de caráter funcional, baseado no uso, né, que não são formalistas como teorias chomskianas ou essas outras que eu falei, que assim, a gente não tem propriamente uma importância da hipótese lexicalista dentro dessas teorias. Né? Mas elas levam em consideração aqueles critérios que eu apresentei antes. Né? E essas teorias, basicamente, elas não assumem que haja divisões estanques entre categorias. Então, na verdade, tem uma espécie de contínuo entre uma categoria e outra. Né? Não é bem uma coisa de que esse aqui é nome, ponto, e esse aqui é verbo e ponto. Não, tem algumas coisas que ficam no meio do caminho. Né? Entre um verbo, um nome e um adjetivo, entre um verbo e um nome. Né? E a mesma coisa vai acontecer com relação à morfologia flexional e derivacional. Essas teorias baseadas no uso, elas vão dizer também que tem um contínuo entre essas duas coisas. Né? Tem um livro do Carlos Alexandre, lá da UFRJ, que foi publicado em 2011, em que ele trata dessa questão e ele vai defender justamente esse ponto. Né? Ele trabalha com linguística cognitiva, ele vai defender justamente esse ponto. Né?
de que tem um contínuo entre flexão e derivação. Tem o trabalho mais clássico da Joan Bybee, de 85, né, em que ela também discute e chega a uma conclusão parecida, né? Então, a gente teria, por conta desses critérios, até a gente pode classificar uma coisa como menos ou mais derivacional. Por exemplo, a flexão verbal ela satisfaz a mais critérios que caracterizariam aquilo como flexão, do que, por exemplo, a flexão nominal. A nominal satisfaz a menos critérios. Tá? Um critério que eu não citei aqui, por exemplo, é que Bem, pessoal, parece que a internet do professor Alessandro não está funcionando. Vamos aguardar um pouquinho, né? Para que o professor possa retomar. Isso é totalmente previsível. A internet deve ter caído. Mas, até o momento, me fale um pouquinho, enquanto o professor está chegando, o que é que vocês estão achando da palestra? Estão gostando da palestra? Ninguém está gostando? Estão dizendo no chat que sim, professor. Estão dizendo no chat que sim. Eu que não Está ótima a palestra. a Nádia está dizendo sim, ótima. Cristiano Gomes também. Pois a Rafael Souza, muito detalhada, né? Então, vocês observam que esse mundo da morfologia, tanto a chamada morfologia flexional, como também a morfologia derivacional, é algo que a gente aparentemente não consegue esgotar no mero estudo da gramática normativa. Então, há necessidade realmente de uma formação continuada, contínua. Queria lembrar também para vocês que os estudos de descrição do português, como é o caso da morfologia flexional e derivacional, eles têm hoje muita acolhida nas seleções, né, nas linhas de pesquisa para mestrado e doutorado. Quando você levanta questões, por exemplo, o que é que eu posso estudar, o que é que eu posso continuar estudando após a minha graduação, eu diria para vocês que a morfologia flexional e derivacional, ela cria oportunidades bem interessantes. No meu caso, em particular, eu estudo já há algum tempo a morfologia derivacional e alguns sufixos, por exemplo, o udo, né? O inho, entre outros sufixos. Eu tenho, por exemplo, uma fixação dos sufixos. Eu gosto muito dos sufixos para explorar. Por exemplo, um universo, um corpus que eu encontro com muita riqueza de exploração é o literário. Então, o corpus literário, ele permite, assim, a gente ver a expressividade dos sufixos, por exemplo, na literatura. Na escolha léxico-semântica do autor, criteriosa, como muitas vezes aquele sufixo inho,
Ada, Udo, eu poderia fazer uma lista aqui enorme. Como ele poderia mostrar uma faceta da estilística literária? Como ele pode mostrar uma faceta do estilo individual de cada autor? Nós estamos aqui contando com a participação sempre rica do nosso querido José Olímpio. Eu queria lembrar para vocês que o José Olímpio é da Academia Cearense de Língua Portuguesa. E uma das maiores autoridades, eu vou repetir, uma das maiores autoridades do Brasil em língua portuguesa, em teoria gramatical. Só que tem um detalhe. É de uma modéstia, é de uma simplicidade, aí é muito complicado. É muito bom a gente ter amigos, viu? É muito bom a gente ter amigos. O José Alves, eu falava, né, da importância dos estudos do José Alves, ele dizia assim, eu não sei de nada, eu estou aprendendo, eu estou estudando, e o José Alves já com 80 anos, ao menos 60 anos dedicados aos estudos da língua, né, da língua literária. Como José Alves estudou a língua literária, né? Como ele estudou a descrição, aquele dicionário que você dá, o dicionário de opções, né? Das formas. Dicionário de opções, de construções opcionais da língua portuguesa. De construções opcionais da língua portuguesa. Muito. Quando você vai observar o corpus dele, o exemplário dele é todo na literatura, né? E aquela literatura lusitana, é Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, é só mostrando a importância ali para as formas opcionais, né? Mostrar as formas, uma disposição para a questão das variantes, porque na língua portuguesa, né, Olímpio, você pode até falar mais sobre isso. Quantas vezes a gente fica naquela visão reducionista e simplista do certo e do errado? E, às vezes, entra outro componente, que é a forma opcional. E a forma opcional, né? ela pode não estar na ordem do dia, naquele momento da sincronia da língua, mas, às vezes, em outra época, em outro século, era a forma que predominava. Pois não, Zé Olímpio? Não, essas construções opcionais do Zé Alves, ele... Há verbetes onde você vai ter, assim, mais ou menos 8 opções com a mesma palavra base, né? É uma coisa incrível. Agora, deixe-me parabenizar o nosso professor Alessandro. Que coisa profunda, que estudo, um estudo ao mesmo tempo profundo e abrangente. Você estava vendo aí, Vicente, para os estudantes, uma coisa que eu tinha anotado aqui. O estudo é continuado. Olha, eu não sei não, viu? Como eu aprendi neste simpósio. A gente participa de aulas, de estudos, de simpósios, a gente se dedica a pesquisas, etc., a gente tem 2 objetivos básicos, deve ter. Um é o de aprender. Outro é o de desenvolver a atitude ou o apetite de estudar. É incrível quando você chega a este nível, né? Eu até lamento, a minha visão não me ajuda muito, né? Agora, há outros recursos no momento atual. Eu até estive parado há alguns anos, sabe, Vicente? Problema de visão. Né? Mas aí, com algumas cirurgias e alguns procedimentos e alguns evolução na tecnologia, né? Deu para a gente voltar mais de leve, mas deu para voltar à pesquisa
como é fantástico quando você se dedica à pesquisa, assim, por uma necessidade interior que você tem. O Vicente descobriu aí a produtividade do sufixo udo, aí vai além, além, além. É assim. Né? Então, ao estudante, é preciso que ele pense nessas duas coisas. Eu tenho que ter humildade para aprender mais e mais, e preciso desenvolver a atitude, o apetite de estudar, de pesquisar, certo? Mas, mais uma vez, professor Alessandro, muito obrigado por esse show de palestra. Como eu aprendi nesses dois sentidos que eu coloquei, né? Alguma coisa que recolocou na minha memória algumas coisas que ele falou, e outra disse assim, cara, o Zé Alves tem razão, não sabe de nada, estuda, estuda. Obrigado, Alessandro. Obrigado a vocês por esse simpósio. Muito bem. Muito bem. Alguns estão levantando aqui questão com relação ao professor. Será que o professor se deu conta, né, que a internet caiu? Eu já entrei em contato aqui antes com o professor, perguntando, e ele não respondeu. Eu perguntei aqui pelo Zap, né, diretamente no Zap, ele até o momento não respondeu. Eu desconfio que Ainda bem que caiu no final, eu creio, né? Eu creio sem que tenha caído dúvida. no final, né? A Ainda bem. essência, eu acho que ele já estava concluindo. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente comentar alguma coisa e caminhar para o encerramento. Mas, a princípio, Professor, se você quiser, eu vamos posso esperar fazer o professor. logo o Oi? sorteio. Pronto, já pode fazer o sorteio. Sim, por É. favor. Vamos lá, pessoal. Boa noite novamente. Eu vou fazer o sorteio, o último sorteio do simpósio. A primeira pessoa de hoje, o sorteado, é o Érico Monteiro da Silva. Vamos para o segundo. A Jaqueline Lorete Teixeira, a segunda ganhadora do sorteio. E o nosso último foi a Ana Cristina Rodrigues da Silva. Essas três pessoas, por gentileza, entrem em contato e enviem os seus endereços para a entrega dos livros. Parabéns aos sorteados e obrigado novamente. Muito bem. Eu gostaria de conversar com vocês, enquanto o professor pode estar chegando, retornando. Só respondendo aqui, o professor, eu já entrei em contato com o professor, mas ele não respondeu, né? Eu creio que ele está encontrando alguma dificuldade naquela região sudeste, esses dias, há problemas de internet, né? De segurar a internet. Chegou. Pronto, chegou o nosso professor. Houve uma queda, né? Eu não sei se percebeu logo. Eu acabei a palestra e só depois que eu acabei é que eu vi que tinha acontecido aqui. Mas a gente... Pois é, mas o senhor praticamente estava nos finalmente, professor. Onde que eu parei? Porque eu posso pegar do pedaço que eu parei. Eu teria que pegar agora o slide. Alguém poderia situar o professor na sua última fala? Algum participante poderia situar, o professor recuperar o slide? Eu teria que pegar aqui rapidinho o slide. Tá, alguém já botou aqui. Pronto, já colocou. Tá, eu vou... Desculpa, gente, é porque realmente com a tela
assim, aberta, eu não consigo ver nada, só a tela aberta. Então, caiu, eu não via, fiquei sem internet. E Pois eu tinha não, desligado professor. o telefone para não ser atrapalhado. Então, assim, também não via as mensagens. Tá, eu Certo. vou entrar Compreendo. aqui, rapidinho. Só um minuto. Pronto. Vou abrir aqui de novo. Alexandra Dutra, grato aí por nos situar, nos ajudar nesse momento, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Então, eu falei do contínuo, né? Eu falei do contínuo, né? Que a gente tem essas Pronto. teorias que assim, elas usam, usam esses critérios, inclusive para mostrar que a gente tem um contínuo entre flexão e derivação, né? Que a flexão nominal, por exemplo, seria menos flexional do que a flexão verbal, né? Porque a flexão verbal, digamos que ela satisfaz a mais critérios de flexão do que a flexão nominal, que satisfaz a menos critérios, né? E a gente tem a hipótese sintática forte, que é, digamos, o oposto da hipótese lexicalista forte, né? Enquanto a hipótese lexicalista fraca diz que morfologia derivacional vai acontecer no léxico e morfologia flexional vai acontecer na sintaxe, e a hipótese lexicalista forte vai dizer que tanto morfologia flexional quanto morfologia derivacional vão acontecer no léxico, né? A hipótese sintática forte vai para o extremo oposto, vai dizer que tanto a morfologia flexional quanto a derivacional vão acontecer na sintaxe ou em operações pós-sintáticas, que levam em consideração a estrutura sintática, né? A gente tem aí nos anos 90, já tinha, já antes dos anos 90, já havia algumas tentativas nesse sentido, né? De abordagem puramente sintática da hipótese da morfologia derivacional ou da estrutura interna de palavras, né? Mas uma particularmente interessante para o que vai vir depois é essa da linguista norte-americana Rochelle Lieber, que ela vai dizer que tem estrutura de constituintes sintáticos dentro da palavra. Então, por exemplo, aqui a gente tem destruição, por exemplo, que está sendo gerada dentro na sintaxe, usando uma forma de estruturação de constituintes igual à dos outros. Ó, da mesma forma que eu combino esse nome com esse sintagma preposicional aqui da casa, eu estou combinando a raiz do verbo destruir com o nominalizador são. Então, eu estou gerando isso aqui dentro da sintaxe, depois eu combino esse nó aqui resultante com uma coisa sintática, e do mesmo jeito eu estou fazendo isso. Aqui também, ó, eu estou juntando a raiz verbal com a flexão na sintaxe, né? O verbo estava aqui, moveu para cá, e aqui eu estou juntando as duas coisas. Então, eu estou fazendo tanto morfologia derivacional quanto flexional na sintaxe, tá? A outra proposta é a da morfologia distribuída, né, que ela vai combinar a hipótese sintática forte, que é adotada pela Lieber, com a inserção tardia, que é proposta pelo Anderson. Lá em cima, a gente está vendo que os itens lexicais, primeiro tem a estrutura profunda, que é sintática, tem a estrutura de superfície, que introduziu aqui, ó, traços na matriz, que estabeleceu, por exemplo, a concordância, né? E aí, só que na estrutura de superfície, ou seja, bem tardiamente, é que os itens lexicais vão ser inseridos, tá? A morfologia distribuída vai fazer uma coisa parecida, vai pegar o vocabulário e vai inserir depois das operações sintáticas acontecerem, tá? E a própria morfologia derivacional vai ser parecida com a proposta da Lieber, da gente ter, por exemplo, uma raiz verbal combinando com um morfema. Aqui, por exemplo, ó, esse é um exemplo de árvore sintática dentro do arcabouço teórico da morfologia distribuída, em que a gente tem raízes que não têm categoria, não são de classe nenhuma, que estão se combinando com morfemas que geram nomes. Por exemplo, morfema gerou um nome. Aqui a raiz combinou com V e isso virou um verbo,
né? Isso está entrando dentro da estrutura sintática. Tá? Tudo, então, é sintaxe, né? Inclusive tanto morfologia derivacional quanto flexional. Bom, o que a gente está vendo aí de toda essa conversa é que o debate entre flexão e derivação continua, né? Ele está acontecendo ainda, né? Ainda tem muita gente que debate essas questões e que coloca aí críticas, tanto à hipótese sintática forte como a hipótese lexicalista forte ou a hipótese lexicalista fraca. Tem um embate aí muito forte em relação a isso, né? É um debate que está vivo, apesar da antiguidade, né? Porque essa coisa se coloca já nas gramáticas latinas, essa diferença, né? E só que com as teorias modernas ela ganhou maior precisão de formulação, critérios mais firmes, mais precisos, mais bem formulados, né? E não é uma coisa mais muito impressionística como era antes, né? E uma outra coisa que a gente deve chamar a atenção é que dentro das tradições modernas, eu estou falando não só de teorias de orientação chomskyana, mas dentro das tradições modernas tem um certo aporte cognitivo, quer dizer, a gente tem uma preocupação em separar competências linguísticas, né? Mostrar que, por exemplo, ou a morfologia derivacional é separada da morfologia flexional como competências distintas, ou que elas são uma só competência e não tem muita diferença. Então, mas, de qualquer modo, o enfoque é sobre a questão do que se conhece, né? Aqui a gente tem algumas referências, quer dizer, as referências que eu citei nos slides, né, que são só algumas, tem muita coisa, muito debate, muita coisa interessante nesse assunto, que eu acho particularmente muito interessante, muito fascinante, e eu agradeço a vocês pela atenção. Professor, que excelente palestra, que riqueza, né? Uma palestra que eu disse antes, né, ela é realmente instigante, iluminou bastante os nossos estudos preliminares, né, de morfologia. Então, nós só temos a agradecer muito a generosidade de o senhor compartilhar seus conhecimentos. Valeria uma semana o senhor dando um mini curso para a gente de 40 horas, né? Um mês, um ano, como a gente tem muito a aprender com o senhor. Nós já fizemos sorteio dos livros, e nessa reta final, nós vamos temos algumas perguntas aqui, e eu já fiz aqui pelo menos umas 5, 6 perguntas. Claro que eu não farei mais do que uma. É apenas uma curiosidade, certo? Eu teria questões para perguntar sobre nominalização. Tem uma coisas assim curiosas que sempre me despertaram interesse de saber mais. Eu não sei se daria tempo hoje. Mas tem uma questão, como professor de língua portuguesa, ao longo dos anos, e potencialmente a nossa graduação é para esse fim, né? Preparando os nossos alunos para a atuação no mercado de magistério, seja público ou privado, mas no ensino português. Tem uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor, que é o seguinte: eu gostaria de saber a sua apreciação da NGB no trato da flexão. Porque a NGB ela divide lá em partes, ela vem desde 57 ou 59, né, aos nossos dias, influenciou bastante as gramáticas escolares, as chamadas gramáticas prescritivas ou normativas, e praticamente o ensino da língua portuguesa referente à flexão e à derivação, ele segue mais ou menos o que a NGB propôs. Por exemplo, a derivação, a flexão, aliás, a derivação inicialmente, ela é situada no âmbito, na terceira parte da morfologia, né, a NGB, quando ela vai tratar
da estrutura e processo de formação de palavra. Então, situa lá. Depois, ela estabelece uma distinção. Ela diz, olha, há essa derivação situada aqui na formação de palavras e a flexão de palavras. E essa flexão é em palavras variáveis e invariáveis. E o restante da NGB vai ser exatamente colocar isso, flexão dos substantivos, flexão dos verbos, flexão dos numerais, e assim por diante. Eu gostaria de saber da sua parte, qual o seu olhar sobre esta divisão, esse tratamento que a NGB deu à flexão e à derivação. Não sei se eu saberia responder assim com... É uma questão que eu acho complicada, porque ao passo que pelo menos, eu, por exemplo, trabalho com uma teoria que não faz essa separação, né, que é a morfologia distribuída, que ela não gosta muito dessa separação, né, mas eu entendo que é uma coisa que está em debate, que é uma coisa que é complicada da gente pensar em não separar isso para um aluno, por exemplo, né? Porque tem um apelo intuitivo, essa diferença entre derivação e flexão, e ela realmente, eu acho que de alguma forma ajuda no ensino para que os alunos tenham uma noção melhor, inclusive da questão dos paradigmas verbais, para aprender isso melhor, né? Então, eu não sei, eu não seria um radical reformador da maneira como se ensina, né? Eu acho que se a gente for fazer uma mudança, essa mudança tem que ser, não pode ser radical, ela tem que ser profunda e, ao mesmo tempo, ela vai levar muito tempo, né? E eu, honestamente, não sei, no momento dos estudos, porque a gente faz esses estudos de morfologia, que eu classifico isso como ciência básica, né? A gente ainda não tem alguma ponte muito sólida e muito até palatável, né, entre esses estudos dessa ciência básica, esses estudos mais aprofundados, né, com a possível maneira de ensinar a língua na escola. Acho que ainda tem um hiato muito grande entre essas duas coisas. Então, assim, eu só gostaria que a gramática normativa, de um modo geral, estabelecesse critérios um pouco mais constantes, né, para classificação de suas categorias e para que os alunos não fiquem com algumas dificuldades que eles acabam tendo porque eles não sabem como classificar as coisas, não sabem como definir determinadas coisas. Então, eu acho que precisaria de um esforço nesse sentido, de você não simplesmente ficar reproduzindo as formas de apresentar os assuntos e as formas de classificar os assuntos, mas reclassificar. Agora, a questão em si da separação entre morfologia derivacional e flexional, eu acho que ela tem um apelo importante ainda na educação. Então, mesmo que eu seja, por exemplo, na minha pesquisa, um defensor de que não tem essa separação, eu acho que assim, não dá para eu defender isso na escola, entendeu? Ainda. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer, né? Então, acho que... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, sim, é uma pergunta muito, muito importante, muito interessante, mas eu realmente acho isso, eu acho que... Né? Pois não. Nós temos aqui, eu criei algumas perguntas, tem o José Olímpio. José Olímpio é professor de língua portuguesa, colaborador também, participou do evento. Pois não, José Olímpio. Professor Alessandro, eu tinha feito aqui um elogio ao seu trabalho, mas você não estava nos acompanhando. Eu quero reforçar que é estudo profundo, abrangente. O senhor nos coloca quanto a gente aprende. E aí eu estava exatamente lembrando aos nossos estudantes essa duplicidade de atitude que a gente deve ter. Participar para aprender e para desenvolver a atitude
o apetite de estudar, né? Diante de uma palestra como essa, eu digo que realmente tenho muito, muito que estudar. Eu ia fazer uma pergunta, o senhor já respondeu, né? É que não tinha ficado claro, pelo menos eu perdi o começo, deve ter perdido alguma coisa importante, que o senhor não é favorável à separação, né, da derivação com a composição. O senhor já disse aí que entende que não é favorável à separação. Aí eu faço uma pergunta, válida também para o Vicente, para os outros professores presentes, até alunos, se quiserem participar nesse sentido. A NGB não já teria caducado, não? Não já seria a época de um esforço concentrado dos nossos grandes linguistas, estudiosos da língua, para uma reformulação? Já, sei lá, 70 anos, quase. Mais, né? Mais de 70 anos. É uma coisa assim que precisa reformular para acompanhar, não é? Os estudos linguísticos em cujo esboço a gramática há de repousar ou há de caminhar, mudaram muito, né? Paradigmas, pressupostos. Acho que é hora de uma nova NGB, até a nossa reforma ortográfica foi atrasada e deixou muito a desejar, né? Quanto mais essa NGB já de 57, né, parece. É isso que eu deixo aí. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo pelo. Eu é que agradeço. Assim, eu não sei muito bem o que dizer. Eu concordo totalmente que a gente precisa repensar, até porque eu acho que a tradição, quer dizer, a gramática tradicional era o quê? Era uma descrição linguística, né? Uma descrição linguística até bem feita, né? De pessoas que... Você pega, por exemplo, a gramática do Panini, né? São descrições linguísticas. A pessoa está tentando olhar o que se fala, como se fala, e tentando descrever aquilo, né? Depois, na Grécia, houve um certo esforço para você ter uma gramática normativa também, porque você quer impor um determinado dialeto, então você pega a gramática e começa a pensar a gramática como uma maneira de prescrever um determinado comportamento linguístico, né? Eu acho que a tradição gramatical brasileira ela se perdeu nessa coisa de tentar prescrever um determinado comportamento linguístico, né? Então, de modo geral, assim, essas discussões sobre colocação de pronome átono, né, que assim, na fala do Brasil não acontecem certas posições de pronome átono depois do verbo, sabe? Esse tipo de coisa acho que tem que ser revisado, porque não são coisas que acontecem na fala brasileira. E, além de tudo, você tem um problema, que é o problema de que a gramática perdeu essa preocupação com a descrição da língua. Ela passou a adotar modelos tradicionais, sem repensar esses modelos, e só impõe regras de comportamento linguístico. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ela precisa ser repensada não só no sentido de que ela tem que olhar para o que as pessoas fazem, né? Mas também repensar em como você descreve isso de uma maneira que seja coerente, que seja constante, né? Que tenha as categorias certas para a descrição, porque você mistura muitas vezes semântica com gramática, com sintaxe, uma certa confusão na descrição. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, o papel da gramática tradicional, ele é um papel importante, porque ele, na verdade, tem a função de não só ter uma boa descrição da língua, como, num certo sentido, também uniformizar a língua no território. Então, eu não quero também que a gente tenha uma porção de línguas faladas em vários lugares e, no final das contas, depois de 2 séculos, ninguém mais se entende dentro do território, né? Não pode ser uma coisa assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que olhar para o que se faz, né? Não é simplesmente ficar importando ou adotando uma gramática com sei lá quanto tempo e que ninguém mais fala daquele jeito, né? Eu concordo completamente, acho que a gente tem que repensar. Agora, esse repensar aí, ele é um esforço de anos, um esforço de gerações, porque todos os professores vão ter que repensar a sua prática didática, eles vão ter que reaprender, né?
Então, é uma coisa que eu acho que falta também um planejamento de longo prazo, né? Da gente começar a pensar isso na formação dos professores da atualidade e ver como é que isso vai ser daqui para frente. Como as políticas públicas no Brasil são tão frequentemente descontinuadas, é muito difícil a gente pensar essas coisas, né? É muito complicado. Mas eu concordo completamente. Muito bem. Professor, nós estamos entrando na reta final da apresentação, uma palestra maravilhosa. Eu queria até me desculpar, porque eu acho que eu falei mais do que devia, né? Não, de forma alguma, ao contrário, né? E pergunto se algum participante deseja, já no finalzinho, fazer alguma pergunta ao professor, para entrarmos na reta final. Pode levantar a mão. Certo. Professor, então, já no finalzinho do nosso encontro, quero mais uma vez agradecer primeiro, essa inteligência compartilhada, né? Ouvir uma palestra dessa, com essa grandeza, elegância, com essa tranquilidade, nós reconhecemos que isso é fruto de muitos anos de estudo. O senhor não chega aqui refinado por acaso. E eu gosto muito porque o senhor é tão generoso que são muitos artigos na internet, são muitos trabalhos que fazem referência às suas pesquisas. Então, somos gratos, reconhecemos realmente toda a sua competência, toda a sua dedicação, todas as nossas reverências à sua academia, à sua universidade, no melhor sentido. Então, eu deixo o final para o senhor. A palavra final é sua. Fique à vontade. Bom, é difícil fazer um discurso, né? Mas, enfim, falar rapidamente, né? Eu agradeço muito a oportunidade de falar com os alunos da universidade, falar com os professores, né? Conhecer vocês, né? Que eu acho que eu acabei conhecendo um pouco. Eu não pude participar mais do evento porque eu estava envolvido em outro evento. Essa semana foi uma semana bem cheia, né? Eu estava envolvido no encontro do grupo de trabalho de teoria da gramática, tive uma banca de qualificação, enfim, dou aula também, estava dando aula na pós-graduação na quarta-feira, então foi assim, uma semana bem cheia, né? Mas eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa, né? Eu acho que, assim, eu trabalho muito com sintaxe e com morfologia, né? As minhas áreas de trabalho são essas, né? Um pouco de morfofonologia também, porque acaba sendo necessário para a gente poder até entender como é que é a estrutura morfológica ou morfossintática da palavra. Você tem que entender também como é que é a expressão dessa forma, né? Então, eu acho esses temas todos muito fascinantes, né? Eu acho a linguística uma ciência muito, muito fascinante, né? A minha formação, como vocês viram, é de matemática. Eu me formei em matemática e eu tento fazer essa ponte entre matemática e linguística, né? Fazer uma abordagem mais formal, trabalhar com semântica formal na linguagem. Mas eu acho que assim, todas as áreas da linguística são interessantes. A história da linguística é interessante, a história dos estudos da linguagem é interessante, os níveis também, né? A morfologia, a sintaxe, a fonologia, são todos muito interessantes, muito fascinantes. E o comportamento linguístico também, né? A parte da sociolinguística também é muito, muito interessante, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que, assim, eu aconselho, né, a quem tiver gosto pelo estudo da língua, que estude linguística, que aprenda um pouco de linguística também, né? Enfim, quem puder fazer um trabalho de pesquisa em linguística, eu acho isso, sei lá, acho que engrandece, enriquece, mesmo que você não vá trabalhar com linguística depois no futuro,
o fato de você ter um olhar linguístico sobre a língua já vai te ajudar a ser um professor melhor, por exemplo, na escola, né? Uma das coisas que eu trabalho nas minhas aulas de sintaxe lá na faculdade é justamente mostrar certos aspectos da gramática que não é a gramática padrão e que eu posso explicar com um arcabouço formal, tipo coisas como para mim fazer. Eu explico por que o falante faz isso, né? Não é uma questão de que ele não é uma pessoa capaz de falar uma língua, que ele fala uma língua errada, né? Mas tem uma razão para ele fazer esse tipo de construção, né? Não estou dizendo com isso que não seja importante você aprender a norma, mas a questão é que assim, a gente tem uma explicação para esses fenômenos, e essas coisas não significam um comportamento sem regra, um comportamento caótico do falante. Não, o falante se comporta de maneira regrada, só que as regras são outras, né? Então, isso é uma coisa muito importante para o olhar do professor que está ensinando português na escola, porque ele vai entender por que os alunos dele estão falando daquele jeito, vai também saber a melhor maneira de ensinar a norma da língua, né? Porque ele precisa aprender a norma. Então, eu acho que isso assim, pelo menos, é interessante a gente olhar para a linguística também para a gente enriquecer a nossa prática didática em sala de aula, mesmo que não vá seguir linguística, né? Bem. Professor, boa noite para o senhor, boa noite para todos os participantes. Grato pela presença, José Olímpio. Boa noite, muito obrigado. Grato, muito mesmo. E a todos vocês que participaram Parabéns ao para a longo de uma comissão. semana, né? Uma semana muito rica, com bastante troca de conhecimentos, saberes e com muito aprendizado. Professor, saúde, paz, prosperidade. Que o senhor continue por muitos anos formando uma geração de linguistas, de pesquisadores. Grato pela essa interface, né? Estamos aqui ouvindo um matemático que tomou gosto pela linguística, como o próprio Chomsky, né? O senhor é o chomskiano, é o Chomsky do Brasil, né? O senhor é o nosso Chomsky brasileiro. Então, grato e uma boa noite para o senhor. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, um abraço para vocês, saúde, tudo de bom. Valeu, amigo. Tchau, tchau. Tchau.